falou o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, no tabernáculo da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano, depois que saíram da terra do Egito, dizendo: levantai o censo de toda a congregação dos filhos de Israel, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de todos os do sexo masculino, por suas cabeças, da idade de 20 anos para cima, todos os que Israel podem ir à guerra, os alistareis por seus exércitos, tu e Arão, e convosco estarão um homem de cada tribo, cada um será cabeça da casa de seus pais. Estes são os nomes dos homens que se apresentarão convosco. Da tribo de Ruben, Elisur, filho de Ceder. Da tribo de Simeão, Selumiel, filho de Zurizadai. Da tribo de Judá, Nasson, filho de Aminadab. Da tribo de Issacar, Natanael, filho de Zoar. Da tribo de Zebulon, Eliabe, filho de Elon. Dos filhos de José, da tribo de Efraim, Elisama, filho de Amiúde. Da tribo de Manassés, Gamaliel, filho de Pedazur. Da tribo de Benjamim, Abidã, filho de Gideone. Da tribo de Dan, Aiezer, filho de Amizadai. Da tribo de Azer, Pagiel, filho de Ocrã. Da tribo de Gade, Eliasaf, filho de Deuel. Da tribo de Naphtali, Aira, filho de Enã. Estes são os chamados da congregação, os príncipes das tribos de seus pais. Eles são os cabeças dos milhares de Israel. E Moisés e Arão tomaram esses homens que foram designados pelos seus nomes e convocaram toda a congregação no primeiro dia do segundo mês, e foram registrados pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes dos de 20 anos para cima, por suas cabeças. Como o Senhor havia ordenado a Moisés, assim os contou no deserto de Sinai.
os filhos de Ruben, primogênito de Israel, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes por cabeças, de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. Os contados da tribo de Ruben, 46.500. Dos filhos de Simeão, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes por cabeças, de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Simeão, 59.300. Dos filhos de Gade, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Gade, 45.650. Dos filhos de Judá, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Judá, 74.600. Dos filhos de Issacar, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Issacar, 54.400. Dos filhos de Zebulon, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Zebulon, 57.400. Dos filhos de José, dos filhos de Efraim, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Efraim, 40.500. Dos filhos de Manassés, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Manassés, 32.200. Dos filhos de Benjamim, pelas suas gerações,
pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. Os contados da tribo de Benjamim, 35.400 dos filhos de Dan, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Dan, 62.700 dos filhos de Azer, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Azer, 41.500 dos filhos de Naftali, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Azer, 41.500 dos filhos de Naftali, pelas suas gerações, pelas suas famílias, pelas casas de seus pais, contando os nomes de 20 anos para cima, todos os que podiam ir à guerra. os contados da tribo de Naftali, 53.400. Estes são os contados, os quais Moisés e Arão contaram, e os príncipes de Israel, 12 homens. Cada um representava a casa de seus pais. E todos os contados dos filhos de Israel, pelas casas de seus pais, de 20 anos para cima, todos os que em Israel podiam ir à guerra. Todos os contados, 603.550. porém os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados no meio deles. Porque o Senhor falara a Moisés, dizendo: somente a tribo de Levi não contarás, nem tomarás o seu censo entre os filhos de Israel, mas constituirás os levitas Sobre o tabernáculo do testemunho, e sobre todos os seus utensílios, e sobre tudo que lhe pertence. Eles levarão o tabernáculo e todos os seus utensílios, e eles o servirão, e ao redor do tabernáculo acamparão. E quando o tabernáculo
de Israel armarão as suas tendas, cada um no seu arraial, e cada um junto à sua bandeira, pelos seus exércitos. Mas os levitas acamparam ao redor do tabernáculo do testemunho, para que não haja ira sobre a congregação dos filhos de Israel. E os levitas terão aguardado o tabernáculo do testemunho. E os filhos de Israel fizeram conforme a tudo que o Senhor ordenara a Moisés.